Existe um mito que diz a Anvisa não deixa, é proibido doar alimentos. Nunca foi proibido doar alimentos. O problema é que a mesma responsabilidade que eu tenho quando eu vendo, eu tenho quando eu dou. Então, sair desse lugar significaria enfrentar questões ligadas a medo e ligadas a preconceito. Se a gente for ver, o direito à alimentação, ele nasce no mundo em 1948 com o Pacto das Nações Unidas. Foi a primeira vez que o mundo tratou do direito à alimentação. No Brasil, ele chega em 2010 com uma emenda constitucional, trazendo o direito à alimentação em um dos direitos e garantias fundamentais do brasileiro. Quando a gente olha para isso, a gente precisa olhar em duas vertentes, numa vertente de direito social e numa vertente de direito civil. Quando eu olho na vertente de direito social, eu vou ter que ver a Lei Orgânica da Assistência Social, que ela fala que não é só o Estado, mas sim cada um de nós, todos os brasileiros, toda a sociedade é responsável para prover o mínimo para aquela pessoa em situação de vulnerabilidade social. Então eu não posso me eximir da minha responsabilidade de ter alguém passando fome na rua. E se eu olho para o direito civil, hoje não existe uma lei específica para trabalhar a questão de doação de alimentos. Existe sim a lei de responsabilidade civil, que é uma lei genérica. E aí, quando eu olho para essa legislação genérica, eu vou perceber que no trato dela, ela vai falar, é absolutamente responsável, ou seja, eu respondo independente de qualquer coisa por o dano que eu cause a outrem, né? Mas no caso de alimentos, existe ali na lei genérica uma parte da lei que fala ressalvados os casos em que há leis específicas. No caso de doação de alimentos, a gente teria leis específicas, que eu teria toda a lei de vigilância sanitária, toda a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Código de Defesa do Consumidor. Então, se eu respeitar cada uma dessas leis, eu não teria nenhum problema em doar. Mas esses 30 projetos que estão tramitando, eles são super importantes, porque ele vem e ele coloca isso de uma maneira clara. Ele fala, na doação de alimentos, só seria responsável se comprovadamente eu agir com dolo ou eu agir com negligência. Então, eu acho que a gente precisa olhar esses projetos. É necessário passar por eles.